sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite a todos, boa noite a todos aqueles que nos acompanham ultimamente de forma virtual, que têm assistido às nossas rodas de conversa. Uma boa noite mais especial ainda àqueles que estão aqui pela primeira vez, compartilhando conosco dos subsídios, dos recursos que a doutrina espírita nos disponibiliza, com o objetivo de facilitar o nosso entendimento,
nos entregar ferramentas para que nós possamos viver essa vida de uma maneira mais plena, compreendendo as dificuldades, enfrentando tudo aquilo que nós precisamos enfrentar de uma maneira resignada, com coragem e sempre na companhia e sob as orientações do nosso querido e amado Mestre Jesus. Essa noite nós temos aqui conosco, mais uma vez, a Juliana Alegrete, a Lidiane, o Sandro, e pela primeira vez conosco, um convidado muito especial, que nós vamos apresentar na sequência, o Bruno Condini. A doutrina espírita traz como um de seus pilares principais a reencarnação como aquilo que justifica muito das coisas que nós não conseguimos compreender. Muitas das injustiças aparentes neste mundo, muito daquilo que nós não vimos sentido e nem encontramos explicação quando imaginamos ou quando percebemos um Deus justo e bom. A doutrina espírita vem e nos entrega a reencarnação como a prova maior da justiça divina. E nós já abordamos aqui, e temos abordado na Casa Espírita, todas as casas espíritas têm abordado, como é que funciona a reencarnação e os seus objetivos. E nesse conjunto de informações, nós encontramos uma parte que nós chamamos da programação reencarnatória, que vai explicar como é que se processa, como é que se dá a organização daquilo que nós iremos enfrentar na nossa vida de encarnado. E para a gente poder entender melhor essa dinâmica, a nossa roda de conversa vai trazer vários aspectos e vai tratar desses aspectos de acordo com a doutrina e de acordo com as obras básicas. Nós vamos iniciar, então, a nossa reflexão pedindo para a Lidiane, e aí também vai ter a oportunidade, como todos, de dar o seu boa noite já no início, se quando nós estamos nos preparando para reencarnar, nós sabemos tudo aquilo que nós vamos enfrentar na nossa reencarnação. Boa noite, Lidiane. Boa noite, queridos. Com muita alegria e uma enorme gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vejamos, o espírito, quando está na erraticidade, no período que compreende entre uma encarnação e outra, ele pode escolher o gênero da prova. O detalhe, de acordo com o livre-arbítrio, na encarnação, ele vai poder decidir onde vai caminhar. Mas ele escolhe, então, o gênero das provas na erraticidade, para daí sim vir a encarnar. Bem, Lidia, obrigado. Considerando que nós sabemos o gênero, mas ainda tentando trazer uma explicação maior, um entendimento maior, dentro deste gênero, nós sabemos, e agora queria perguntar para a Juliana, tudo que está neste gênero, o que vai acontecer, o que está previsto, ou ainda há margem para que coisas diferentes aconteçam? Boa noite, Juliana. Ju, só te interrompendo, eu acho que o microfone está desligado, não tem problema, vamos lá. Boa noite. Boa noite, queridos. Que Jesus e seu amor nos abrace a todos. Muita gratidão por estarmos novamente reunidos. Bem, Emerson, complementando o que a Lidy já começou a trazer, então, nem todas as coisas são determinadas, né? Não é bem o termo. Então, o espírito, ou seja, nós todos, espíritos imortais, nós escolhemos apenas o gênero das provações que nós vamos passar nessa vida. Os detalhes dessas provações são consequências da posição em que nós nos encontramos e consequência também das nossas próprias ações. Ou seja, se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia que o arrastamento, a que ambiente ele estaria exposto. Mas ele ignorava quais os atos que viria a praticar. Porque esses atos vão resultar do exercício da sua própria vontade, né, e do seu livre-arbítrio.
E ao escolher tal caminho, então sabe sim o espírito o gênero das lutas que ele irá sustentar. Ele sabe sim a natureza das vicissitudes, mas os detalhes secundários vão vir se originando, se construindo através das circunstâncias, da força e do contexto das coisas. Então, só os grandes acontecimentos estão previstos. Somente aqueles que influem diretamente no destino do espírito. Se escolhemos, por exemplo, um caminho de pedras, né, acidentado, nós sabemos que teremos que tomar muito cuidado, muitas precauções, porque é grande a nossa possibilidade, a probabilidade de cairmos. Só nós não sabemos exatamente o momento da queda, quando que vai ser o tombo, né? Mas, se nesse nosso caminhar, por assim dizer, nós formos prudentes, cuidadosos, né? Nós podemos até nem cair, porque não existe um determinismo. Nós, por nossas ações, por nossas atitudes, nós mudamos a direção dos acontecimentos da nossa vida. Obrigado, Ju. Sandro, boa noite, Sandro, e nós gostaríamos que tu nos ajudasse a entender quando é que nós iniciamos esta programação reencarnatória, em que momento se dá o início dessas reflexões, e se elas talvez ainda possam ter início na vida de encarnados. Boa noite, Sandro. Boa noite, queridos colegas, queridos amigos, e todos aqueles que nos assistem, mais uma vez, nesse trabalho diferente, né, que a gente vem fazendo, tão longe, mas ao mesmo tempo parece que tão perto, né? Como que se faz a programação reencarnatória? Como é que começa? Nós não podemos esquecer que nós somos resultados de várias vidas, pelas reencarnações, né? E cada vida vai entregando para outra subsídios para que ela aconteça. Então, quando que começa a programação reencarnatória? Ela começa a partir do momento em que nós desencarnamos, chegamos no plano espiritual, onde começará um novo projeto de nós encarnados no corpo. Então, como é que pode acontecer isso? Aqueles que têm o conhecimento, aqueles que têm a verdade do Cristo, a verdade da pluralidade das existências, percebem já essa condição da reencarnação de várias vidas. Porque no plano espiritual, como nós já falamos outras vezes, há espíritos que não confiam na reencarnação, até pela percepção que eles têm das penas eternas, né? Ele está impregnado da ideia de que ele ou vai para o céu eterno ou para o inferno eterno, e ele não se apercebe que a reencarnação é um processo. Além desses, tem aqueles que levaram uma vida no corpo de muita maldade, de muito vício, que, quando desencarnados, passam a viver um martírio desses vícios, né? É o meliante que fica, o agressor que fica permanentemente sendo perturbado pela aflição daquele que ele fez o mal. É o avarento perturbado pelo consumo do seu patrimônio lá que ficou na Terra. É o próprio cientista, talvez, que era inteligente, mas moralmente não era evoluído, que fica apegado com o seu projeto que ele deixou na Terra e não percebe que está numa situação diferente. Então, o que ele faz? Ele começa a se atormentar com isso e não tem capacidade de projetar coisa nenhuma. Mas esse tormento que vai gerando nele vai reeducando as suas características, né? Aí, então, essa característica que se tem de ficar muito próximo do mal que nós fizemos pode ser caracterizado como um conceito do inferno, que é o que diz ali na Evolução em Dois Mundos, né, do Chico Xavier. Porque o inferno e o céu, para o Espiritismo,
ele é um estado de espírito, ele não é um local. Então, o espírito desencarnou, ficou ali em contato com aquele mal que ele fez e não consegue despertar. Mas, muito tempo sobre esse contato, ele se reeduca. E aí, então, ele começa a perceber a necessidade de refazer o seu projeto. E aí, então, ele permite com que a espiritualidade que vai auxiliá-lo nesse projeto possa chegar até ele, né, e fazer o que André Luiz fala de sementes do destino. É quando pode se semear nesse espírito, de novo, a necessidade dele fazer o seu novo projeto em outros moldes, que aí, então, entra essas questões que a Lídia e a Ju já falaram. Então, depois do desencarne, começa o processo, e esse nível de início, sabe, quem vai começar antes é proporcional ao nível de conhecimento e de maturidade espiritual. Quanto mais conhecimento nós tivermos, antes nós podemos interferir no processo, de novo, da programação reencarnatória. Desculpa, tem mais um. Pode acontecer durante o encarnado ainda? Pode, porque durante a encarnado, se nós temos o conhecimento, nós podemos alterar essa informação cumulativa que vai de uma encarnação para outra. E, além disso, enquanto encarnados, nós temos os fenômenos de emancipação da alma, né? Que, segundo o Espiritismo, é um treino para a morte, né? Ou seja, nós saímos do nosso corpo, vamos até o local onde nós futuramente faremos a nossa programação reencarnatória, então nós já podemos ir estagiando nesse processo. Mas, para isso, é necessário o conhecimento, para que nós entendamos aonde nós estamos e o que nós queremos fazer. Obrigado, Sandro. O despertar de consciência sempre nos impulsiona a transformação, né? E aí já vai nos influenciando nas nossas próximas decisões, sem dúvida. E nós vamos agora, e eu gostaria de apresentar nesse momento o nosso convidado especial dessa noite, que já esteve conosco no domingo no nosso grupo de estudo, que tem sido online. E aqui também fica o convite para aqueles que desejam estudar, que procurem a Casa Espírita, porque podem ingressar agora num grupo virtual, e quando nós retornarmos com as atividades públicas, vão poder compartilhar do tradicional abraço que nós temos na Casa Espírita. Vai ser muito bom. Bruno Condini, trabalhador do Centro Espírita Antônio de Pádua, de Florianópolis, coordena lá na sua Casa Espírita, coordena grupo de estudo, é expositor espírita, é envolvido no movimento regional lá em Santa Catarina, e, como todo bom espírita, trabalha em várias outras áreas aqui, que nos permitiu dispensar as apresentações. Mas, acima de tudo, Bruno é um santo augustense de coração, é um amigo que todos nós reconhecemos como alguém muito especial no meio espírita, vem de uma família espírita que é responsável por muito do que aconteceu no início do espiritismo em Santo Augusto, filho do nosso querido Sérgio Condini, um dos fundadores, maiores motivadores do espiritismo. Bruno, é uma alegria muito grande, uma honra tê-lo conosco. Nós gostaríamos de te apresentar para todos, então, que porventura não te conheçam, e com certeza, quando a agenda e quando a situação mudar no país, nós vamos organizar para poder recebê-lo fisicamente em Santo Augusto. Bruno, boa noite, depois eu faço a pergunta. Boa noite, pode te apresentar ou dar o teu boa noite também. Boa noite a todos. Boa noite, né, aos queridos amigos do coração, né, esse elo que nos envolve aí, depois de 20 anos nós temos a oportunidade de nos reencontrarmos, como já dizíamos no domingo, e para mim é uma alegria muito grande, e uma honra muito grande poder estar voltando a Santo Augusto, ainda que online, para nós meditarmos um pouco, para nós falarmos um pouco sobre o Espiritismo, né, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que busca retomar o sentido real do Evangelho primitivo, né, tão importante para a nossa vida, e sintetizar, enfim, frisar a alegria muito grande, realmente transbordando, né, e eu me lembro, é inevitável lembrar de Paulo, quando ele dizia que nós devemos nos regozijar no Senhor. E eu penso que nos regozijarmos no Senhor é isso que a gente está fazendo aqui. É ter essa alegria de estarmos juntos, tentando entender
o que o Espiritismo nos trouxe. E não há barreiras para isso. E nós podemos desfrutar da tecnologia nesse sentido. Obrigado, Bruno. É muito legal tu dizer que nós juntos tentando entender, porque por algum momento alguém que nos assiste pode pensar aqui que nós somos os doutores, né, da lei, e não é esse o nosso objetivo. Nós nos colocamos aqui como estudantes. Então, muito bem lembrado por ti, Bruno, e gostaríamos de reforçar, estamos aprendendo junto, mas com muita boa vontade, procurando as respostas numa doutrina que efetivamente tem as respostas para nos dar. Então, basta um pouco de boa vontade, paciência, interesse, e é possível compreender. Nesse contexto que nós falávamos até agora, Bruno, da programação reencarnatória, percebendo que nós temos uma grande oportunidade de escolher as nossas provas, interferir de maneira significativa, somos nós os protagonistas da nossa próxima encarnação. Mas nós também observamos a doutrina nos informando de espíritos que desencarnam ou até encarnados que vivem ainda numa ignorância muito profunda no que diz respeito aos ensinamentos morais do Cristo. E esses espíritos, não tendo condição de trabalhar tanto ainda pelo seu bem moral, como é que eles ficam na espiritualidade? Eles estão desassistidos? O que acontece com aqueles espíritos que ainda não tiveram um despertar de consciência para os ensinamentos do Evangelho? Se tu puder nos ajudar, Bruno. Sim. Principalmente pela mediunidade de Chico Xavier, André Luiz, o espírito André Luiz, nos traz uma elucidação muito grande a esse respeito, né? Ele nos explica que aqueles espíritos que ainda não têm um grau de consciência tão desenvolvido, e aí vários motivos vão colaborar para isso, mas basicamente aqueles espíritos que ainda não conseguem se assenhorar de todo o arcabouço das suas encarnações, como o Sandro mencionava, né? Nós fazemos um plano, nós fazemos um planejamento a partir do conhecimento de alguma situação, como qualquer planejamento que venhamos a fazer. Então, nós praticamente estaríamos fazendo um mapa da nossa futura reencarnação, né? O planejamento reencarnatório, poderíamos dizer assim que ele é um mapa. E para que nós possamos desenhar um mapa, nós precisamos ter conhecimento das situações que vão envolver o caminho. A maioria de nós, no grau de aperfeiçoamento, tanto intelectual quanto moral, que nós atingimos, nós temos condições de colaborar, né? O Livro dos Espíritos nos diz isso, que nós temos condições de colaborar com esse planejamento reencarnatório, na escolha das nossas provações, mas há alguns espíritos que, principalmente devido ao seu arraigamento no mal, né, estarem profundamente ainda viciados do ponto de vista moral, né, não compreenderam, não praticam a lei, principalmente a lei de amor, justiça e caridade, que Jesus nos ensinou, eles entram em uma situação que a doutrina chama, por exemplo, não é uma regra, mas fica mais fácil de ilustrar, que se chama monoideísmo, né? O que é o monoideísmo? Você fica numa ideia cíclica e você não consegue sair daquilo. Então, vamos supor que alguém tenha cometido um ato de suicídio num extremo desespero. Ele comete aquele ato e ele fica revivenciando aquela situação durante diversos anos, às vezes séculos, até que o coração dele consiga se abrir um pouco para ele ser auxiliado. Porém, há situações em que aquele ciclo não se dissolve de maneira alguma. E aí é necessário que esse espírito venha à carne novamente, reencarne, ainda que ele não tenha consciência, porque ele está só naquele monoideísmo. Se ele não consegue sair daquela ideia, como que ele vai fazer um mapa, né? Como que ele vai ter uma visão macro, conseguir entender todas as repercussões que ele precisa aprimorar? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, para nos aprimorarmos, tanto intelectualmente quanto moralmente. Se ele não consegue, por conta desse monoideísmo, dessa deficiência de consciência, vamos dizer assim, a consciência dele não é tão ampla para que ele possa
abordar esse mapa, né, montar esse mapa, montar essa trajetória, ele é auxiliado pelo que André Luiz nos chama de engenheiros, né, ou arquitetos siderais, que montam esse planejamento, né, que auxiliam ele, na verdade, de maneira geral. Então, André Luiz nos diz, inclusive, que a gestação da genitora futura vai obedecer única e exclusivamente aos caracteres hereditários, né? Ele não vai ter, pelo psiquismo, pela força mental dele, né, pelo pensamento dele, ele não vai conseguir imprimir aquelas e é imprimir mesmo, né? Eu acho que a gente pode falar imprimir, porque é imprimir mesmo na genética os seus caracteres. E, Emerson, eu vou pretendo falar um pouquinho mais. Se eu estiver me estendendo demais, é a primeira vez que eu participo, por favor, tu me interrompe que a gente dá continuidade, tá? Não, fica à vontade. O que acontece, né? Dessas leituras nós podemos ver que realmente existem protótipos do próprio organismo humano, né? Nós estamos falando no plano espiritual, né? Não no plano da carne aqui, no plano material que nós conhecemos, no planeta Terra, mas no plano espiritual, em outra dimensão da matéria, né? Afinal de contas, tudo é matéria, ainda que espiritualmente falando. E lá, esses técnicos da vida superior, que a gente poderia chamar assim, eles conhecem tudo sobre genética, eles conhecem tudo sobre a equipação do corpo material. Nós temos que lembrar também que nós temos, assim como um corpo material, nós temos o corpo espiritual dotado da mesma quantidade de órgãos, exatamente a mesma quantidade, número de células. Então nós temos um cérebro espiritual, nós temos um coração espiritual, que forma o nosso perispírito, né? Que é o que liga o espírito à matéria, que é o molde, né? Que vai formar esse novo ser encarnado, esse novo corpo encarnado. E eles são detalhistas nesse plano. Então, a nossa atuação, nós escolhemos o gênero de provas, mas nós precisamos sempre do auxílio desses arquitetos, desses técnicos, para que eles possam moldar nos nossos órgãos, por exemplo, uma eventual deficiência que a gente tenha que ter. Então, basicamente, a gente chamaria de reencarnação compulsória, nesse caso, as reencarnações que são necessárias até para fins terapêuticos, né? Espíritos que estão nesse monoideísmo que eu falava, que estão nessa ideia fixa, que não conseguem sair dali, às vezes por séculos, para que eles possam recompor, né? Remodelar o seu perispírito, recompor a sua condição de consciência, sair daquele monoideísmo e, em uma reencarnação futura, sim, vir sem nenhuma deficiência, seja física, seja motora, seja psíquica. Acho que a partir daí nós já poderíamos dar continuidade às discussões, Emerson. Sim, obrigado, Bruno. A justiça divina sempre, a bondade divina acima de tudo, sempre se revelando de um tamanho que nós não conseguimos imaginar, né? Não tendo condições o espírito, Deus providencia que aqueles que sim têm condições o auxiliem nesse processo, né? Então, é muito bom, é muito confortante saber que nós sempre estamos assistidos, por mais mergulhados que nós possamos estar aí nos equívocos que a carne nos oferece. Eu queria levar a reflexão agora para a Lid, para ajudar a entender uma situação muito, muito intrigante, Lid. Algumas vezes nós enfrentamos algumas dificuldades, e o Bruno acabou de dizer que numa observação, pelo menos superficial, nós todos aqui interferimos na nossa programação reencarnatória, né? Temos condições de solicitar dificuldades, mas algumas vezes as dificuldades parecem que são maiores do que aquilo que eu poderia ter escolhido. Então, não faria mais sentido se antes de reencarnar eu escolhesse para essa vida só coisas boas. Por que eu escolheria? Eu não podia dar uma burlada no sistema ali e pedir só mordomia? Por que é que eu peço dificuldades para a minha encarnação? Para gente encarnados, espírito encarnados e ligadíssimos à matéria, sim, seria melhor a gente fazer essa escolha só das provas brandas, né?
mas como espíritos, a gente consegue ter um olhar, um panorama maior e consegue enxergar que às vezes umas provas mais difíceis a gente consegue evoluir mais. É como se fosse um doente que pega um remédio às vezes mais forte para se curar mais rápido. Então, no plano espiritual, na hora da gente desenvolver, então, imprimir a nossa próxima encarnação, a gente com esse olhar mais geral de tudo que vai acontecer, a gente consegue perceber que algumas felicidades, alguns prazeres materiais são futilidades. E aí a gente escolhe provas mais difíceis, dores mais difíceis, com o intuito único de progredir mais rápido. Lá de cima a gente consegue, lá de cima, expressão, consegue ter essa visão mais clara de como que vai ser, né? Quando a gente está em casa, né, Lídia, a gente ainda, o que nos atrapalha muito é viver como se nós fôssemos corpo e um dia nós fôssemos experimentar ser espíritos, né? E, na verdade, nós somos espíritos e estamos, por hora, em um corpo físico. Do jeito como tu nos explica, fica muito mais fácil de entender e aí faz sentido, porque a necessidade real daquilo que vai ajudar o meu espírito, eu tenho muito mais consciência quando estou na erraticidade e não tenho o corpo físico, né? O Sandro, colaborar lá, Sandro? Eu gostaria de fazer um link com o que eu disse antes, que, na verdade, essa percepção, mais uma vez, né, a gente diz que é diretamente proporcional ao nível de conhecimento. Porque como há aqueles lá no plano espiritual que nem percebem ainda que a reencarnação é um fato, há aqueles que ainda estão completamente materializados e, às vezes, escolhem encarnações de mordomia. Né? Só que depois, quando voltarem a segunda vez, vamos supor, a próxima vez para o plano espiritual, vão entender que praticamente perderam aquela encarnação em termos evolutivos, né? Porque ainda não houve o despertar. Porque é importante, eu acho importante a gente dizer que no momento em que nós estamos espírito, ou seja, estamos na erraticidade, no intervalo entre as encarnações, não significa que nós ficamos melhores. É uma sequência daquilo que nós já somos. Então, se o nosso nível de conhecimento é um nível X, desencarnamos e continuamos com o nível X. Com a diferença é que se nós praticarmos o arrependimento, que é o primeiro passo para a transformação, né? Está lá no livro Céu e Inferno, nós praticarmos o arrependimento, abre-se a sementeira para aquela semente do destino, muito bem dita por André Luiz ali na Evolução em Dois Mundos. Então, às vezes, se permite que se faça essa encarnação, mas no fim nós vamos entender que ela não teve produtividade nenhuma. Entendi, ótimo, Sandro. Uma conexão com a realidade me incentiva a pedir dificuldades. A viver numa ilusão, às vezes, de ordem materialista, me faz buscar essas supostas facilidades. Seria isso, né, Sandro? Exatamente isso. Mas o que gera essa opção é, mais uma vez, é o conhecimento. Então, a importância do conhecimento, né? E lembrando também da bondade do nosso divino amado Pai Celestial, que sempre nos dá a oportunidade de voltar e refazer. Mesmo como o Sandro falou, meio perdidinho ali, a gente pode solicitar de novo e vir e refazer. Nós estamos falando aqui sobre, quando nós falamos em dificuldade, na maioria das vezes a gente observa com certeza as doenças, as dificuldades físicas, mas também as dificuldades materiais. Quando a gente fala em pedir só coisa boa, algumas vezes a nossa cabeça materialista insiste a pensar em confortos materiais, numa situação financeira mais confortável. E com base nessa reflexão, queria que a Ju nos ajudasse a entender se realmente reencarnar numa condição material muito favorável, com muito dinheiro, poderíamos dizer assim, ou com muitas posses, isso é mais fácil ou isso pode não ser tão mais fácil assim, Ju? Bom, mano, tudo vai depender mesmo da elevação, né, dos conhecimentos adquiridos, mas
do ponto de vista espiritual, assim, eles dizem, os benfeitores nos dizem que é bem difícil, porque você pode, por exemplo, pedir, né, a riqueza, e essa ser concedida ao espírito, né? Mas então vai ser conforme o caráter daquele espírito reencarnante, né, que vai definir se ele vai ser um avarento, né, ou se ele vai ser um gastador, um pródigo, assim, ou se ele vai ser egoísta ou vai ser generoso, né? Então, depende dos conhecimentos adquiridos e do caráter do espírito, né? Se ele vai, o que ele vai fazer com essa riqueza, assim por dizer, né, materialmente falando. Muito bem, obrigado, Ju. A responsabilidade aumenta, às vezes, também com aquilo que nos parece uma facilidade, né? Nós tivemos uma roda de conversa sobre família, e ali nós falamos sobre família, a família de laços de sangue, a família de laços espirituais. Eu queria pedir para o Bruno nos ajudar numa questão que é a seguinte: o espírito, uma vez na erraticidade e diante de uma nova encarnação, ele pode escolher vir em uma família diferente daqueles últimos laços que ele tenha vivido nas últimas encarnações, percebendo que há uma demanda especial para a sua evolução, ou não, ele continua sempre reencarnando entre aquele grupo dos seus familiares? Essa é uma questão bem interessante, Emerson, e ela nos traz a reflexão sobre um conceito muito importante, que é o conceito do livre-arbítrio, né? Como nós falamos antes, esses técnicos do mundo espiritual que nos auxiliam, e nós sempre somos auxiliados por espíritos mais evoluídos que nós, né? Tanto do ponto de vista do conhecimento, quanto do ponto de vista moral. E esses espíritos, eles nos tutelam, né? Eles vigiam por nós. Todos nós temos espíritos protetores, né? Que da mesma forma são espíritos mais evoluídos que nós, e que conseguem enxergar o caminho, o trilho da nossa encarnação de uma maneira mais clara. Então, respondendo diretamente à pergunta, o espírito tem a liberdade de fazer a escolha, claro, entre encarnar em um determinado grupo familiar ou em um determinado meio específico social, né, assim como as outras escolhas que ele tem a fazer. Mas ele sempre há uma ponderação, né, e isso também é um aprendizado para o espírito no mundo espiritual, porque esses espíritos, esses técnicos, eles mostram, olha, por exemplo, ele pode pedir para vir de novo na mesma família porque ele ama demais aqueles espíritos. Isso muitas vezes acontece porque principalmente quando a pessoa consegue evoluir, tem um resultado muito positivo numa encarnação, e, por exemplo, um filho acaba que não consegue seguir o mesmo caminho, acaba tropeçando, acaba, vamos dizer assim, ficando para trás. Então, é muito comum que ele peça para voltar pelo amor que ele tem, pela vontade de ajudar, e como ele já passou, ele já conseguiu vencer aqueles obstáculos semelhantes, ele pede para vir com aquele, seja da última encarnação, ou com outro, porque nós já tivemos muitas, né, centenas, talvez milhares de encarnações, no nível que nós estamos hoje, né, já estamos num segundo nível, né, da evolução planetária, né, só relembrando rapidamente, primeiro nível de planeta primitivo, depois um planeta de provas e expiações como estamos, e já estamos numa época de transição, né, para um planeta de regeneração. Então nós já estamos indo para o terceiro nível, já temos várias reencarnações, e nessa fieira de reencarnações, muitas vezes nós não vamos lembrar talvez lembramos de 5, 10, mas não vamos lembrar de imediato de outras tantas. Então, nós vamos congregando, vamos dizer assim, vários corações, principalmente corações amigos, corações que são unidos pela fraternidade, é o que você falava da família espiritual, né? Não é uma família consanguínea, e se contarmos as diversas encarnações, embora a tendência de virmos
em um determinado número muito próximo, né? As últimas 5, por exemplo, mais ou menos no mesmo lugar, no mesmo país, na mesma região, é uma tendência, não há um determinismo, mas nós temos corações que nos ligam. Então, quando já conseguimos passar por algumas provações, já entendemos um pouco, nós buscamos auxiliar aqueles corações queridos que ficaram. E isso, se tu me permitir me estender só um pouquinho mais, eu me lembra muito essa obra aqui. Eu não sei se todo mundo tem oportunidade, vai ter oportunidade de ver, né? A obra Renúncia, também pela mediunidade. O Bruno travou a imagem dele aqui para mim, para vocês também? Travou? Deve ter tido algum probleminha técnico o Bruno ali. Estava nos apresentando a obra Renúncia, que realmente é uma obra fantástica, muito estudada no meio espírita e que pode nos ajudar a compreender muito do que é que ele estava falando. Enquanto volta a imagem do Bruno aí, eu queria levar... O Bruno, voltou? Voltou. Não, você estava apresentando o livro ali e travou no livro, aí eu acabei dizendo aqui que é uma obra que nos auxilia muito a entender daquilo que tu falava, né? Do potencial do espírito já mais evoluído renunciar a algumas coisas, né? Pode complementar. Isso, desculpa, pessoal, travou aqui. Então, dá o exemplo que nos traz a história do livro, né? Uma história bem envolvente, e que ele nos fala de Alcione, esse espírito feminino. E aqui queria fazer uma ressalva, né, de a gente destacar realmente o espírito feminino, porque nós temos várias obras em que o espírito feminino, pelo sentimento, acho que justamente por poder desenvolver mais o lado do sentimentalismo, né, do que o lado prático do polo masculino da encarnação, o desenvolvimento do sentimento permite que a gente aprenda mais o amor, aprenda mais essa lei máxima, vamos dizer assim, das leis morais, das leis universais. E o espírito feminino acaba que sempre vai, sempre evolui, sempre sobe, e o espírito masculino fica um pouco arraigado. Então, não é um feminismo, não, mas a gente percebe isso nas obras, que a importância do sentimento, né? E isso também está há 2000 anos, né, em que Lívia parte para cima, e Emmanuel, né, o nosso querido Emmanuel, naquele livro como Publio Lentulus, fica, né, inclusive tem um encontro com Cristo e acaba dizendo, não, eu sou senador romano, eu vou dar continuidade ao meu programa de senador romano. Cristo convida ele para ele participar da egrégora dele. Então, nesse caso aqui é bem semelhante. Nós temos o exemplo de Alcione, que está em um planeta, né, num planeta do sistema da estrela Sirius. E é um planeta extremamente evoluído, e ela está estudando harmonia. Ela foi para lá só para estudar harmonia. E ela está lá estudando harmonia, e ela lembra daquele coração querido dela, né, pelo sentimento, que ficou na Terra, buscando ainda, através de diversos tropeços, evoluir. E ele está num umbral, né, numa região que a gente poderia dizer assim, de dificuldades difíceis, né, difícil de se estar, muito em decorrência da problemática dele, né, dos erros que ele cometeu, e ele está lá pensativo, e ela pede, eu preciso voltar, eu preciso ajudar esse coração, eu não posso continuar aqui estudando harmonia, feliz, se eu sei que esse meu coração querido está lá embaixo e precisa do meu auxílio. E é interessante porque os espíritos que acompanham ela, os mentores dela, no caso, fazem a ressalva dizendo, olha, tem certeza? Muitos que já foram, assim como você, apesar da louvável predisposição, não conseguiram retornar. Apesar de já terem passado pelas provações, acabaram resvalando de novo e necessitando de novas expiações no planeta, de novas provas. Passar por novas dificuldades para cristalizar aquele conhecimento, né, ou sentimento da lei universal do amor, principalmente, como a gente destaca. E ela insiste, não, eu preciso voltar, eu preciso auxiliá-lo. E foi uma provação muito difícil para ela, porque ela conseguiu a permissão, ela retornou, aí ela vai até o umbral, resgata ele, olha que interessante, ela resgata, ela desce, ela como era um espírito muito evoluído, ela consegue descer,
E ele não percebe, ele está chorando. O sentimento dele, já cansado de sofrer, ele eleva o pensamento e pede auxílio. E aí, de repente, ela aparece junto dele e fala, eu vou te auxiliar. Você vai voltar para a Terra comigo, vai reencarnar, e nós juntos vamos conseguir. Então, isso tudo foi montado, ele não tinha condição de fazer um planejamento reencarnatório, porque estava sofrendo demais com aquele pensamento, né, naquelas falhas que ele passou, e ele volta em uma reencarnação compulsória, auxiliado por esse espírito, e acaba que o próprio, por essa conotação, eles não podem se unir como cônjuges, mas eles buscam a todo momento, ele acaba se filiando à Inquisição, e ela a todo momento se desdobrando para auxiliá-lo, e ele no livro acaba tropeçando, porque não aceita, né, em rebeldia, mas é um belo exemplo desses, em que nós podemos escolher, e o nosso livre-arbítrio é respeitado, a nossa escolha é respeitada, mas sempre fazendo as ressalvas, olha, isso é muito perigoso, isso é muito difícil, daqueles que olham mais de cima. Desculpa se eu me estendi muito, tem esse mau costume, pode me interromper, por favor. Sim. Obrigado, Bruno. E sobre o espírito feminino, né, levando em conta que nós sabemos que todos passaremos pela experiência dos dois sexos, só nos resta esperar para que nós possamos nos melhorar no que se diz respeito a essa sensibilidade quando nós reencarnarmos mulheres, né? Não é muito bem colocado e não tem nada de machismo nem de feminismo, não. É muito belo saber que o espírito feminino, quando está feminino, ele tem essas possibilidades. Já nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, com certeza deixando um gostinho de quero mais, mas eu queria ainda pedir para o Sandro, se é possível, quando nós ansiosos por nos melhorar, por evoluir, com a consciência que nós temos, então, quando estamos na erraticidade, como muito bem nos falou a Lide, não é possível, Sandro, que algumas vezes nós exageramos na dose, nós acreditamos muito no nosso potencial e, porventura, solicitamos uma prova muito difícil para aquele momento e, por isso, nós possamos nos atrapalhar na nossa encarnação. É possível que isso aconteça ou não, Sandro? Com certeza é possível. Até no estudo nós falávamos, será que isso seria falta de humildade ou não seria? Não é o caso. É questão de você colocar um potencial que você enxerga que seria possível, né? Mas está além da sua capacidade evolutiva de fazer aquilo também. São forças acima da tua capacidade. Né? Por exemplo, usando o exemplo do Bruno aí, ela veio buscar o que o seu ser amado, fez uma programação e precisou auxílio durante toda a encarnação. Então, tinha um espírito solidário, né, naquele projeto. Né? Então, veja bem, nós somos frágeis, nós não temos ainda o conhecimento necessário para saber qual é o nosso potencial máximo. Assim como nós não sabemos qual é o nosso nível evolutivo. Né? Em que escala eu me encontro de evolução? Qual é o meu potencial? As coisas são muito amplas, há muitas informações que nós ainda não sabemos, não nos é dado saber, justamente pelo nível moral e intelectual que nós temos. Né? Já falamos aqui que nós vamos evoluindo intelectualmente primeiro, depois vem a moral, né? Tentando buscar essa evolução, e dentro dessa percepção, às vezes nós nos equivocamos naquilo que nós realmente podemos. Não como prepotência, nada, às vezes justamente por não entendermos o tamanho da nossa pequenez para aquele momento, né? Pode falar, Bruno. Não, eu só me lembrei, você falando, Sandro, de um exemplo que o Kardec nos dá na Gênese. Ele comenta, né, que o viajor, né, e isso a Lide falava antes, o viajor, quando ele está em cima do monte, ele consegue visualizar o caminho muito mais fácil. Então, o espírito seria como esse viajor que está em cima do monte. Ele consegue olhar as provas, olhar as tendências, ele diz, não, eu acho que eu consigo. Quando a gente chega na carne, é como se o viajor tivesse descido da montanha e ele tem dois caminhos para seguir, às vezes mais de dois. Né? Então, o que está em cima, ele consegue ver que de um lado tem uma poça de lama, do outro tem uma areia movediça e no outro tem um caminho reto, asfaltado, um carro e uma chave do lado de fora. Só que quando a gente está na Terra, a gente esquece.
Então a gente, às vezes, a gente toma esses caminhos, e pegando o exemplo, né, que o Emerson comentava e que a Juliana comentou também, às vezes, aquele caminho que é asfaltado no início, né, ele é um caminho cheio de cactos. Então, a gente não quer pular meio metro de cactos para chegar no asfalto, e a gente prefere pegar um caminho mais fácil, aqui já, encarnado, depois que esquece. Né? Lá em cima nós estamos cheios de boa vontade. Né? E aí poderia parecer, poxa vida, mas então parece que é sempre pegadinha. Né? Deus planta pegadinhas. Não, não é isso. É a necessidade do nosso esforço próprio, né? Para nós compreendermos essas situações. Através do hábito. Pode falar, Sam. Mas é importante nós entendermos que nesse jogo de encarnação não é média harmônica, né? Como é que é a média harmônica dos vestibulares? Média harmônica é assim, ó, são cinco áreas. Se você zerar numa, você zera tudo. Daí você não passa no vestibular. Certo? Na encarnação não é assim. Então vamos supor que eu propus 5 etapas olhando lá de cima do monte, mas eu só consegui cumprir 4 na escala. Essas 4 estão sendo contadas integralmente no meu arcabouço de virtudes. Né? Então, é aí que fica caracterizado a maravilha, sabe? O amor de Deus, como a Lite falou, e a possibilidade que Ele nos dá de fazer tudo de novo. Claro, desde que nós não tenhamos sido movidos pela vaidade, né, Bruno? Que nós tenhamos sido movidos pelo conhecimento e pelo nível de enxergar em função da altura do monte que nós estamos. Então, é um jogo entre virtudes e vícios, como em todas as nossas decisões. Né? Então, nós estaremos falhando em termos em algum item, mas não na encarnação. Diferente daquela encarnação que queria só os gozos terrestres, arbitrariamente escolhido daquela forma, essa sim é uma encarnação que nos estagna, porque também o Espiritismo nos mostra que nós temos uma escalada sempre evolutiva, né? Jamais regressiva, né? E quem regressa no ambiente, como o Bruno falou, vem em missão, né? É um espírito que, conforme diz Dias da Cruz, na obra Doutrina Espírita Contribuindo com a Evolução do Espírito, vai chegar o tempo em que nós vamos viver a terceira fase da doutrina espírita, que é a aplicação do Evangelho de Jesus. Porque até agora nós estamos adquirindo conhecimento para internalizar o Cristo em nós. Quando nós estivermos saturados, né, que isso vai demorar para acontecer, mas quando nós estivermos cheios, como estava a Alcione, né, então nós vamos fazer o terceiro processo, que é o de realimentar o ambiente que nós estivermos com esse Cristo. Eu estava aqui pensando, escutando o Bruno e o Sandro falar, e aí eu, nossa, né, mas, poxa, lá de cima, então, lá do plano espiritual, eu quero fazer tantas escolhas, e eu escolho isso, e o mais difícil, porque eu quero, e venho aqui e acabo sucumbindo, né, e aí, eu, como estava me perguntando, eu penso que às vezes o pessoal que está nos ouvindo deve estar se fazendo essa pergunta, assim, poxa, mas então como é que eu vou saber se eu estou certo, se eu estou errado? Esse é meu plano A, esse é o plano B. Gente, escutem os seus corações. Prestem atenção na consciência. Ali, Deus nos guia. Então, onde está escritas as leis, né? Na consciência. Então, se está se perguntando agora, estou fazendo meu planejamento certo, não estou... certas angústias, certas tristezas, isso vai responder a gente. Só para dar uma fechadinha nessa conversa aí dos dois, porque eu fiquei aqui pensando, e agora, né? O áudio. Opa, com o microfone ligado é mais fácil, né? Já, obrigado, Lidy. Se o Bruno quer complementar, agora sim eu peço de forma objetiva, porque o tempo aqui já está estourando. Mas foi muito legal, a conversa circulou sobre a tua provocação aí, Bruno. Não, é só para complementar, porque eu tinha me proposto até a fazer vou ser bem objetivo, fazer um parâmetro com as fatalidades, né? A parte do Livro dos Espíritos um pouquinho mais para frente, lá na questão 866, em que ele nos fala das fatalidades. Né? Se eu faço as escolhas, como é que pode ocorrer fatalidades? Há um determinismo, e ele nos fala que a gente não pode confundir os atos da vida material, né,
com as nossas escolhas morais, com os atos da vida moral. Então, é importante que a nossa atenção não se fixe nos atos da vida material, mas se fixe nas nossas escolhas morais. Quando nós estamos numa encruzilhada, não pensemos na matéria, no que vai acontecer materialmente, mas sim pensemos moralmente qual que é o caminho correto. E aí não há como a gente errar, porque nós já compreendemos, né, como diz o Sandro, nós já estamos internalizando há 2000 anos os ensinamentos do Cristo, e já sabemos o certo ou errado, nos colocamos nos lugares dos outros, nós sabemos com facilidade o que é certo e o que é errado. Então, buscarmos, complementarmente o que a Lídia falou também, buscarmos não só na consciência, mas também clamar por aqueles espíritos que nos guiam, porque nós, assim como temos as predisposições ao mal, nós também temos muitos espíritos queridos e evoluídos que estão aqui nos auxiliando, e basta que a gente peça a ajuda deles, principalmente naquelas decisões mais significativas da vida. Penso que é importante que a gente tenha essa humildade e peça o auxílio para que a gente consiga enxergar o caminho moral mais correto. Só para fazer esse fechamento. Obrigado. Obrigado. Ju, tu tinha levantado a mão lá ou não? Não? Sim. Eu já vou pedir, Ju, vou pedir para te fazer a tua consideração e já dar o teu boa noite para mim seguir com as despedidas aqui. Tá bom, mano. Assim, só complementando o que os irmãos falaram, que o Bruno falou do determinismo, né? Porque às vezes a gente fica meio que, mas então se é assim, se não tem o que fazer, né? E realmente é as nossas ações, é as nossas atitudes que vão mudando esse caminhar, né? E na mesma resposta da questão 259 do Livro dos Espíritos, tem os espíritos superiores dizem, né, que se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creia que estava escrito, como diz vulgarmente, né? Porque às vezes a gente fica ocioso, acomodado, se era para acontecer, né? Então, era essa consideração que eu tinha para deixar, e dizer a todos da gratidão por estarmos aqui mais uma vez. Um beijo no coração de todos, que Jesus possa permanecer conosco e nós possamos permanecer na presença dele. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Ju. Lide. Uma boa noite, foi um prazer. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho as dúvidas de vocês. Eu esclareci dúvidas minhas hoje aqui, e que a gente possa estar sendo guiado pelo nosso amado Mestre, pelas palavras, pelas ações dele. Uma boa semana a todos. Obrigado, Lide. Boa noite. Sandro. Boa noite a todos, então, queridos. Foi muito gratificante estar com todos vocês que participaram e aqueles que estão ouvindo também. E como palavras finais, assim que nós possamos, compreendendo agora a programação reencarnatória, focar naquilo que nós podemos fazer para ter mais subsídio para a nossa próxima programação, né? Que isso é importante. Nós podemos já ir nos preparando, né? Fazendo checklist do que nós precisamos fazer para a próxima, né? E isso nos desconecta de querer saber o que nós fomos. Vamos trabalhar pelo nosso futuro, porque o nosso passado já está armazenado. E se nos foi dado a opção de esquecimento do passado, é porque ele pode fazer grandes perturbações na nossa vida e afetar o nosso livre-arbítrio. Então, olhemos para frente naquilo que nós podemos transformar para que o futuro seja diferente. Então, uma boa noite a todos e que Jesus esteja nos abençoando e que possamos cada vez mais internalizar Jesus em nós. Um beijo para todos. Obrigado, Sandro. Bruno, tuas considerações finais, tua despedida. Então, eu queria agradecer imensamente de novo a oportunidade que vocês me deram de poder estar de volta em coração, reunido com vocês, reunido com essa cidade que me acolheu também quando criança, enfim, e onde o Espiritismo veio para mim também nos primeiros passos. Eu queria pedir perdão se eventualmente me alonguei demais ou não fui tão objetivo, né? A gente trabalha com o que tem, buscando sempre melhorar, e dizer a todos, né, aquilo que eu acho que é o nosso objetivo principal, né, que a paz do Divino Mestre seja conosco todos. Uma boa noite, amigos. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Foi um prazer tê-lo conosco. Esperamos poder compartilhar desses momentos por mais vezes. Suas contribuições foram fundamentais para a nossa conversa. Aliás, todas as contribuições aqui foram fundamentais. Me parece que a roda de conversa rodou muito bem e o assunto é tão interessante que ficou um gostinho de quero mais, não ficou? Talvez a gente possa explorar mais ainda esse tema. Aos irmãos que nos assistem, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a companhia e dizer que estamos aqui compartilhando informações, não ensinando porque não somos professores, mas aprendendo juntos a tudo aquilo que a doutrina espírita nos disponibiliza, que nada mais é do que o cristianismo primitivo, o entendimento de uma vez por todas daquilo que Jesus nos disse por parábolas, agora de uma maneira mais clara e objetiva. As dúvidas que eventualmente possam surgir, elas podem ser direcionadas pelo privado do Facebook ou até mesmo por WhatsApp para os trabalhadores da casa, para aqueles que tiverem contato, mas nós vamos buscar sempre atender as demandas dentro do possível e trazer a resposta para essas questões, que se nós não soubermos, nós vamos pesquisar e isso muito vai contribuir também para o nosso conhecimento. A nossa roda de conversa vai ficar disponível daqui a pouco no Facebook e também vai estar disponível no YouTube, para que nós possamos assistir em outros momentos ou compartilhar com aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco agora. Que os benfeitores amigos possam continuar nos iluminando, nos acompanhando, que o nosso coração cada vez mais sereno sintonize com os objetivos do Cristo, com os objetivos superiores do nosso Pai, que é a nossa evolução, a nossa transformação moral. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação.
esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.